Caros irmãos da Associação de Beneficência O Espírito Consolador de São José do Rio Preto. Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez para a divulgação doutrinária, para estudarmos juntos alguns pontos importantes da doutrina espírita, a doutrina consoladora do Cristo. Hoje nós iremos falar a respeito de um tema muito importante, que é a respeito das obsessões. E a proposta doutrinária para que o indivíduo se liberte dessas questões mediante a sua própria modificação interior, que a doutrina espírita consegue orientar de uma maneira segura, de uma maneira eficaz e duradoura. Bem, antes de falarmos a respeito de obsessões, vamos falar um pouco a respeito de nós mesmos. Qual a situação dos homens aqui na Terra e também de nosso planeta. Como todos sabem, nós estamos em um planeta de provas e de expiações, compatível com a nossa evolução espiritual, compatível com os nossos pontos de vista, com o nosso raciocínio diante da vida como um todo, e de nossa predisposição em fazer o bem, que ainda é bastante tacanha. Para que nós possamos entender, nós somos seres ainda que estamos à busca de nossa espiritualização, de nossa humanização. E também procuramos realmente a tão sonhada felicidade de uma forma não tão correta, de uma forma que se fixa nas coisas provisórias, próprio dos espíritos que ainda estão imaturos. Na escala espírita de Allan Kardec, seríamos classificados ainda como espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos, só para nós lembrarmos, os da terceira ordem, segundo a escala espírita, são espíritos chamados batedores, que significa aqueles espíritos que gostam da desordem, do tumulto. Espíritos neutros, que são aqueles que não fazem nem bem nem mal, levam a vida de uma maneira neutra, achando que estão fazendo certo, mas na verdade estão perdendo tempo diante da reencarnação. É uma espécie de egoísmo. Os espíritos egoístas, espíritos pseudo-sábios, que só têm a inteligência intelectual, mas falta-lhe muito a inteligência moral. Espíritos agressivos, dissimuladores. Esse é o panorama da maioria das pessoas que existe na Terra. É claro que existem grandes exceções, numerosas exceções, mas a grande maioria ainda está nessa faixa de espíritos imperfeitos. E a parte disso temos a questão da transição planetária que nós estamos vivendo, que também é um fator desencadeador de grandes alçamentos obsessivos. Muitas vezes, nesta época de crises de todos os tipos, as pessoas perdendo sua referência, elas realmente entram em processos obsessivos. Nós temos ainda grande dificuldade em assimilar a vida espiritual e muita facilidade em assimilar a vida material. Os elementos efêmeros, os momentos
imediatos, nos apegamos muito ao imediatismo. Deveria ser ao contrário. Nós deveríamos ter muita facilidade em assimilar as coisas espirituais e nos adaptarmos à época que nós estamos vivendo e utilizando os recursos dados pela espiritualidade maior, que nós sabemos que tudo quanto existe aqui na Terra para nós, nos é emprestado. Nós somos somente usufrutuários dos bens materiais aqui no planeta. Na verdade, somos espíritos eternos que estão vivendo uma curta experiência aqui na matéria. Uma das milhares de vezes que já tivemos por aqui. As regiões da vida espiritual, situadas em torno da Terra, nós sabemos que existe uma região chamada umbral. Esta região, descrita principalmente por André Luiz, não é um local circunscrito, mas é um local formado pela mente dos espíritos, aos milhares que estão ali, ainda apegados às questões da matéria, às impressões da matéria, algumas viciações, ilusões, são espíritos ainda iludidos com o poder, com o mando aqui da Terra, e que permanecem nessas regiões do umbral. Nós poderíamos dizer que o umbral é dividido em 3 faixas. Aquele umbral mais pesado, aquele umbral de espíritos realmente bastante enfermos, que está muito perto da crosta terrestre. Aquele umbral médio, em que existem espíritos com bastantes deficiências morais. Lembrando que a cidade do nosso lar, descrita por André Luiz, está situado no centro de um umbral médio. E um umbral um pouco mais leve, que é muito parecido com a Terra. Tem lugares bons e lugares não bons, não é? Nos umbrais mais pesados, existem inúmeros, milhares de postos de socorro. Nos umbrais médios, a partir dos umbrais médios, existem milhares de colônias espirituais. E assim por diante, saindo da faixa dos umbrais aos mundos mais felizes, as esferas onde vige melhor o amor, a fraternidade, onde estão os espíritos bons e benévolos, e mais acima aqueles espíritos puros que são intérpretes da vontade do Cristo, e que têm, de certa forma, as rédeas diretoras da vida na Terra, porque são ativos trabalhadores de Jesus e que interpretam o seu próprio pensamento de amor por toda a humanidade. Pensando dessa forma, nós vamos entender que a maioria dos habitantes da Terra estão nas faixas próximas à crosta. Ou a pessoa ainda está perdida na inconsciência, vagando pelos umbrais da vida espiritual, ou ela já está recolhida nas colônias espirituais, de lá reencarna e para lá volta quando desencarna. Até que ele possa ascender na vida espiritual para esferas e para colônias mais felizes. Então vejam como é complexo a questão da evolução espiritual. Para se mudar um único hábito do ser humano, pode-se demorar uma encarnação inteira, se mudar. Para nós entrarmos num padrão de pensamento que quebra o sistema engessado por nós mesmos em nossa existência, pode levar muito tempo. Então, os panoramas educativos, os parâmetros educativos, eles levam tempo para se sedimentar no coração humano.
São gradativamente colocados ali pelas experiências vividas através das reencarnações. Então, depois de falarmos a respeito disso, vamos comentar agora a questão das obsessões. Obsessão significa uma influência, uma indução de ideias contínua e bastante insistente, que geralmente não faz parte do hábito natural de cada um, do indivíduo. Quando se tem aquela indução de ideias formada por imantação de pensamentos, tem-se ali então a obsessão. Mas quando nós pensamos em obsessores, nós não devemos pensar como algo que nós devemos retirar, como se fosse assim, algo que fizesse parte de nossa higiene. Não. Esses irmãos são aqueles irmãos do caminho que estão em engano e que são tratados com bastante amor pelas esferas superiores. Lembrando que nas esferas espirituais, a hierarquia moral. Eles são tratados com bastante carinho, com bastante amor pelas esferas superiores, pelos espíritos socorristas, pelos enfermeiros, pelos médicos da vida espiritual, porque eles entendem que todos os equívocos do ser humano são provisórios. Todos eles. A única coisa que permanece e se desenvolve eternamente em nós são os sentimentos nobres. É o sentimento do amor, da fraternidade. Todos esses sentimentos são sentimentos que se desenvolvem progressivamente e eternamente em nós, ficando pelo caminho o rastro das nossas imperfeições, deixados por nós mesmos. Cada um de nós deve trabalhar ativamente, entendendo este pensamento dos amigos espirituais, porque à medida que o espírito se amadurece, ele vai banindo de seu coração esses sentimentos perturbadores e colocará no lugar desses sentimentos perturbadores sentimentos nobres. Então ocorreu aí uma sequência evolutiva que vai modificando o ser gradativamente. Ele modifica o pensamento, e para modificar o pensamento é necessário algumas experiências, às vezes vinculadas nesse nível espiritual que estamos, às vezes vinculadas às provas, às expiações, para que o espírito forje o seu caráter e para que ele modifique através das experiências vivenciadas e revivenciadas, modifique a sua casa mental, como diria André Luiz. Modifique a sua forma de pensar, porque perceberá que a causa de suas dores foi por conta inicialmente de pensamentos equivocados. Os pensamentos então gerarão sentimentos modificados. Modifica-se o pensamento para em seguida modificar os sentimentos. E o sentimento vai também se desenvolvendo. Diz o Livro dos Espíritos que primeiro desenvolvemos os instintos, depois desenvolvemos os pensamentos, depois os sentimentos, para que depois de desenvolver os sentimentos, desenvolvamos as atitudes modificadas. E como nós sabemos que quando a pessoa desencarna, ela não se modifica em sua essência, ela continua sendo a mesma pessoa, com algumas modificações assim de visão, de percepção somente, e de entendimento.
Quando o espírito não trabalha a sua existência, perde tempo aqui na Terra, quando desencarna, ele desencarnará com muitos apegos, às vezes com sentimento de vingança, às vezes com sentimento de posse. Quantos espíritos atendidos nas reuniões de desobsessão que vêm à Terra ou transitam pela Terra exigindo as posses que tinham quando encarnados? Quantos espíritos que de certa forma foram prejudicados e procuram a vingança, vindo transitar aqui na crosta terrestre, procura daqueles que ele considera seus algozes, ou que foram mesmo algozes. Então a questão das obsessões é muito mais profunda do que se pensa. É um grande erro acharmos, por exemplo, que os obsessores são tolos ou que são ingênuos. Tal qual aqui na Terra, eles planejam, eles raciocinam muito, fazem grandes esquemas de ataque aqui para a nossa crosta terrestre, tal qual quando estavam aqui no planeta. Então Allan Kardec, estudando esse importante tema sobre as obsessões, classificou as obsessões em 3 tipos. Primeiro, as obsessões simples. As obsessões simples são aquelas obsessões mente a mente. Mente a mente. A queda do padrão vibratório. Quando nós caminhamos pela Terra com o pensamento equivalente vibratoriamente a esses espíritos, não faltarão simpatias a este mesmo pensamento. Então vamos pensar assim, nós somos os agenciadores dos obsessores que estão à nossa volta. Existe um ditado popular que diz assim: dize-me quem andas que eu te direis quem és. Nós diríamos ao contrário: dize-me quem és que eu te direi quem te acompanha. Então é exatamente isso que ocorre. A maneira como nós conduzimos o nosso padrão de pensamento, como conduzimos as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Se temos um pensamento derrotista, um pensamento agressivo e não trabalhamos, temos em nossa existência sentimentos não trabalhados, ou muitas vezes nos entregamos à cólera, algum espírito transitando por perto, não necessariamente com vínculos espiritual a você, pode se vincular vibratoriamente por frequência de ondas, como se fosse um rádio. Ele vai sintonizar com a sua frequência e vai ali poder encontrar um amigo de pensamentos derrotistas e perturbadores, incentivando esses pensamentos, potencializando em si esses pensamentos negativos. É a perturbação passageira, a queda do padrão vibratório. Podemos perceber que às vezes caminhamos pela Terra felizes e contentes. De repente, uma pequena contrariedade, não é necessária uma contrariedade muito grande, mas uma contrariedade pequena, nosso padrão vibratório já desaba. E nós começamos então a juntar em nossa mente outros fantasmas psicológicos, totalizando, generalizando aquele evento não bem sucedido com outras questões da existência. Muitas pessoas dizem que tem má sorte, mas na verdade é a vibração que carregam em si como se fosse um ranço negativo e que os espíritos, através da perturbação passageira, fazem com que isso seja incentivado. Como se libertar? Elevando o pensamento.
recorrendo à prece, orando e vigiando conforme disse Jesus. Quando oramos, elevamos o nosso pensar, sintonizamos com as esferas superiores e com os espíritos amigos. E quando nos vigiamos, combatemos as nossas más inclinações que ainda dormitam em nosso coração. Ou seja, o trabalho constante, o exercício de fé, porque é um exercício, não se pode modificar de uma hora para outra. Mas se temos o hábito de caminharmos pessimistas e derrotistas ou com pensamentos não muito bons e queremos ter paz interior, temos que trabalhar arduamente para que isso ocorra. Mentalize Jesus, pense no Mestre querido, que a todos nós ama, sintonize com Ele através da prece e dos espíritos intermediários de seu amor, que as perturbações passageiras não encontrarão guarida em nossa mente. É por frequência de ondas, e uma onda não sincronizando com a outra, não se consegue ter realmente aquela obsessão passageira. Uma outra obsessão classificada por Allan Kardec, que é muito perigosa, inclusive, e de certa forma está ligada também à prática mediúnica, tão importante que no Livro dos Médiuns, Allan Kardec reservou um capítulo especial para falar a respeito das obsessões na mediunidade. É também por invigilância, e a questão da mediunidade é a seguinte: o médium é uma pessoa como outra qualquer. Ele tem os seus anseios, tem os seus medos, tem as suas angústias, que pensa-se que devem ser dirimidas com a prática da prece e da vigilância do pensamento. Mas ele tem os mesmos problemas que todas as pessoas. A única diferença é a sensibilidade um pouco maior. De forma que ele tem que se vigiar mais do que as pessoas que não têm uma mediunidade tão ostensiva. Médiuns somos todos, mas existe aquele que tem a mediunidade para trabalho, por exemplo, para trabalhar na casa espírita, para trabalhar junto às pessoas que necessitam. Mediunidade mais ostensiva. Esta pessoa deve se vigiar bastante. Essa obsessão chama-se fascinação. A fascinação ela se dá por imantação fluídica também. É uma obsessão que faz a pessoa perder o discernimento. Ocorre também um leve deslocamento do perispírito, onde se faz aquela imantação, induz a ideia de muitas perturbações. Os espíritos, por exemplo, que não gostam das pessoas que fazem o bem, que não querem ver uma casa espírita aberta. As casas espíritas devem tomar muito cuidado para que as perturbações não ocorram, porque elas começam muito rasteiramente, muito levemente. Eu gostaria de citar uma lição de Humberto de Campos, chamada Os Bichinhos. Existia uma árvore muito frondosa, e aquela árvore frondosa, todos admiravam a sua copa. Uma copa muito grande, muito bonita, que dava sombra, dava frutos, e as pessoas aproveitavam daquela árvore. E ninguém notava que na base do caule da árvore existia, do tronco, né, da árvore, existiam os bichinhos branquinhos, pequenininhos, que ficavam andando por ali, não é? Ficavam andando por ali. Com o tempo, esses bichinhos foram corroendo o tronco da árvore, e a árvore frondosa desabou. O que são esses bichinhos?
Esses bichinhos são a maledicência, que muitas vezes nós vemos ocorrer, são a invigilância, a invigilância, inclusive no caso da casa espírita, às vezes a pessoa é invigilante fora da casa espírita. Ela faz tudo o que ela acha certo fora da casa espírita e não se vigia, depois vai para a casa espírita, acompanhada muitas vezes, não é? Então, um núcleo espírita tem que ter união, tem que ter realmente bastante vigilância e tolerância entre os trabalhadores. Porque a doutrina espírita tem uma questão diferente das chamadas religiões, né? A doutrina espírita mesmo não é uma religião convencional, ela é uma revelação, não é? Mas tem um aspecto diferente. Uma religião tem sempre ali um padre, um pastor, um líder religioso ali, não é, que as pessoas ouvem e vão para suas casas. Na casa espírita, como todos trabalham, todos participam, e a convivência, é normal que os nossas imperfeições venham à tona de vez em quando. Concordam que é um exercício interessante de aprimoramento de cada um de nós para exercitarmos a tolerância, o perdão, não é? Agora, quando isso não ocorre, está a casa aberta à fascinação. O médium, por exemplo, individualmente, tem que tomar esses cuidados de vigiar-se, controlar o palavreado, controlar os pensamentos, os sentimentos, suas atitudes. O médium não pode se apegar, por exemplo, a viciações, porque é incompatível com a mediunidade. O médium precisa ser uma pessoa modesta. Não é necessariamente sem recursos. Os recursos materiais bem utilizados em que o indivíduo merece aqueles recursos, ele utiliza enquanto ele estiver aqui na Terra de uma forma equilibrada. Mas o seu pensamento, o seu sentimento tem que ser modesto. A ganância, a usura não combina com o médium. Ele tem que ser ético e evangelizar o seu coração em todos os ramos da existência, seja no trabalho diário, seja junto à família, seja junto aos amigos fora da casa espírita. Porque evangelizar o coração, o médium se protege das chamadas fascinações. Um outro fator importante para se libertar das fascinações é o estudo doutrinário. O estudo doutrinário vai, vamos dizer assim, preparar psicologicamente o trabalhador espírita para as atividades da casa espírita. Vai dar elementos de raciocínio, vai formar um pensamento equilibrado, vai saber a referência correta, vai saber no que se apoiar. Se ele, por exemplo, ouvir ou ver algo que não é condizente com a razão e com a lógica, porque a doutrina espírita é a fé raciocinada, é a fé com obras e a fé raciocinada. Se o indivíduo sai de Jesus e Kardec, ele se perde. Ele se perde completamente, principalmente na prática mediúnica. Agora, a questão da fascinação não é só relativa às religiões. A pessoa pode estar fascinada por várias coisas. Pode ser por uma pessoa, pode ser por um partido, pode ser por uma ideologia. O indivíduo pode ser fascinado por vários elementos. Está muito apegado à fascinação, ao fanatismo, em todas as áreas dos seres humanos. E a terceira obsessão, e essa é a mais grave, é a possessão ou subjugação. Subjugação é o nome mais correto, onde o espírito imanta completamente o indivíduo. Ocorre geralmente um deslocamento quase que total do perispírito,
que é completamente imantado por aquele espírito obsessor, que tem grande influência sobre aquela pessoa, ou ligado a outras encarnações, muitas vezes são perseguições de outras encarnações. Nós falamos de fascinação agora há pouco. As fascinações, quando estão em estado muito grave, também são subjugações, não é? Podem ser subjugações. E a subjugação tem dois efeitos. Tem efeito moral, o indivíduo assume a moral do espírito que o está obsidiando, e tem um efeito físico, o indivíduo adoece. Já viram aqueles casos em que a pessoa adoece, faz exames, procura médicos e nada encontram? É o espírito, às vezes vingativo do passado, sugando o teor fluídico daquele médium, sugando o fluido vital que lhe dá saúde, ou imantando, induzindo a ideias de autodepreciação, induzindo ideias, às vezes, de abandono da vida. É muito grave essa situação. É uma situação que, quando aparece na casa espírita, nós sempre recomendamos dois tipos de tratamento: o tratamento espiritual e o tratamento clínico. Porque muitas vezes o indivíduo precisa ter a química que o acalme, o tranquilize, o medicamento correto. E muitos transtornos mentais também são vinculados às subjugações. Às vezes, o sentimento de culpa enraizado no espírito de outras vidas é tão insidioso que altera a própria química cerebral e o indivíduo reencarna com um tipo de transtorno. Se ele não se vigiar, não se cuidar, isso pode ser agravado por uma subjugação. Então é bastante grave. Nas casas de saúde mental encontramos vários subjugados ali que estão numa situação bastante difícil. Porque nós sabemos que ao longo das reencarnações, nós preparamos as nossas vidas nas vidas anteriores. Essa nossa encarnação agora foi começada a ser preparada na vida anterior e até algumas vidas atrás. E o nosso futuro vai depender do que plantarmos hoje. Vai depender realmente do que fizermos hoje com a nossa existência. Então, esses espíritos que subjugam, eles devem realmente ser observados pelas equipes socorridas com bastante amor e por nós com atenção e cuidados. Se nós conhecermos alguém que está numa situação assim, a pessoa perde o eu, entra às vezes no surto psicótico, às vezes num surto neurótico. A subjugação tem uma característica muito interessante. Ela potencializa e radicaliza muito o problema que nós temos, como qualquer obsessão, inclusive, mas na subjugação mais. Se, por exemplo, o indivíduo é egoísta, ele fica 10 vezes mais egoísta. Se ele é agressivo, ele fica muito mais agressivo. Eles pegam o vazio psicológico que nós ainda temos e trabalham exatamente ali para que o indivíduo possa descambar para o erro. Como nós devemos combater isso, essa questão? A doutrina espírita, além da vigilância e da prece, além dos estudos, ela nos ensina a importância de sermos afáveis e doces, a importância de olharmos ao próximo como nós mesmos, interpretando Jesus. Quando nós modificamos a nossa conduta, mesmo que o indivíduo tenha perseguições do passado, que pode lhe proporcionar uma subjugação muito difícil, ao ver aquele ser modificado, o espírito que o vai obsidiar não encontra campo de ação.
quando nós mudamos a nossa maneira de viver, nós irradiamos uma psicosfera em torno de nós que permitirá a aproximação dos benfeitores espirituais, que também auxiliarão aquele espírito que está em engano e que está ainda vivendo com o coração amargurado pelo desamor. Ele irá realmente ser ajudado por eles e por nós também, quando nós nos modificamos. Agora, não adianta nada a pessoa caminhar sobre a terra vinculados a vícios, vinculados a sentimentos perturbadores. Aí ele se sente mal, ele sente que está recebendo uma influência negativa, ele sente que se ele tiver alguma mediunidade, ele vai perceber que ele está realmente passando por uma companhia espiritual difícil, vai correndo na casa espírita pedir tratamento. Ele será ajudado? Sim, ele será ajudado. Pode ser que na hora que ele peça o tratamento, o espírito obsessor saia. Siga o seu caminho provisoriamente. Mas se ele, saindo da casa espírita, continuar com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, sem dúvida nenhuma, sincronizará de novo com aquele espírito perturbador. Existe um obsessor muito difícil que nós devemos combater diariamente, que é o nosso gênio. A maneira como nós somos, a maneira como nós conduzimos o nosso interior. Este sim, este deve ser combatido diariamente, de hora em hora, porque é muito fácil nós tropeçarmos nesse nível espiritual que estamos. Estamos errando há tanto tempo. Errar um pouco mais para nós é fácil, mas quando acertamos, pode ficar certo, ninguém tira isso de nós. E aí nós caminhamos pela terra sendo donos do nosso interior, não permitindo que os espíritos que não são ainda vinculados à verdade sincronizem com nós. Andaremos com aqueles espíritos realmente que podem favorecer a nossa existência, se nós mantivermos um pensamento de amor e de fraternidade constantemente. Quando nós falamos da prece, a prece é importante, mas somente a prece não basta. É necessário atitudes de amor. As atitudes de amor durante a vida são como se nós estivéssemos em um estado de prece permanente. Essas atitudes de amor podem ser a vibração silenciosa, a caridade real, a caridade material, a caridade do abraço, do sorriso, de emprestar os ouvidos para ouvir alguém que está necessitando. Todas essas atitudes de amor e também os pensamentos melhorados não criam um ambiente favorável às obsessões. As obsessões passam ao largo, porque não encontram em nós um instrumento. Aliás, as obsessões, a ação obsessiva, é muito parecida com a ação mediúnica. É muito parecida. Imanta ali o perispírito, induz ideias e influencia realmente aquela pessoa como se fosse um instrumento. Por isso que Allan Kardec se preocupou tanto com obsessões na mediunidade, porque a mediunidade é um canal de sensibilidade aberto. O médium deverá evangelizar-se, deverá ter a consciência do trabalho mediúnico, para poder cercar-se dos benfeitores espirituais para a sua tarefa de mediunidade. E a pessoa que caminha sobre a terra, sob variados pontos de crença e credo,
essas pessoas, elas devem realmente caminhar vigilantes, porque Jesus é realmente a solução para todos os problemas humanos. Quando nós caminhamos com Jesus no coração, mas realmente no coração, pedindo para que Ele nos auxilie a caminhar com Ele, para que Ele nos auxilie a que nós tenhamos força para combater as nossas imperfeições, aí o indivíduo começa realmente a proteger-se, vamos dizer assim, da obsessão. Existem 3 fatores que nós devemos pedir diante da prece. Dizem os amigos espirituais, no Evangelho segundo o Espiritismo, eficácia da prece. Coragem para combatermos as nossas imperfeições, paciência para nós convivermos com as pessoas que estão à nossa volta da melhor forma possível e resignação para suportarmos os resgates e as provas educativas. É isso basicamente que devemos pedir nas preces. E quando pedimos isso, nós estamos preenchendo nosso coração de esperança, não dando lugar realmente às obsessões. Agora, nem tudo é obsessão. Existem alguns fatores que não são obsessivos, mas que podem se tornar obsessivos, se não houver ali a vigilância e o tratamento adequado. Às vezes, um pequeno nervosismo, que é fruto da impaciência da pessoa, é fruto da invigilância, uma intolerância qualquer, que é um tropeço do aprendiz que somos. Isso não é obsessão. A obsessão é que se torna contínuo, progressivo, insidioso no indivíduo, fazendo com que ele perca até o poder de escolha de como agir. Quando ele foi ver, ele já fez. Eu tive um conhecido, se me permitem, que ele possuía o vício do jogo. Ele possuía o vício do jogo. Ele até tinha um cargo na casa espírita, uma outra casa espírita que nós frequentávamos, e ele veio me entregar a chave da casa espírita, porque ele não respondia por ele. Se ele tivesse, por exemplo, uma vontade muito grande de jogar, ele poderia pegar qualquer coisa, vender para poder jogar. Era claramente ali uma subjugação, né? Então ele me contava que às vezes ele estava na sala dele assistindo televisão, um domingo, por exemplo, e começava a vir uma atmosfera negativa, pesada na sua casa, muito pesada mesmo. Ele tinha uma certa mediunidade. Quando ele ia dar por si, ele já estava na frente da máquina de jogo, sem perceber que se levantou do sofá, que desceu, era um prédio que ele morava, desceu o prédio e foi até a loja lá que tinha as máquinas de jogo. Então veja que impressionante isso, né? A subjugação faz com que a pessoa fique cegada a qualquer atitude de discernimento. O que acontecia ali? Os obsessores estavam jogando por ele. Tinham talvez o mesmo problema e desencarnados não encontravam o jogo específico ali, não é? Utilizavam ele como instrumento para poderem se divertir. Entre aspas, né? Entre aspas. O mesmo ocorre nas viciações químicas. A pessoa desencarna com uma viciação química qualquer, ou drogas, ou álcool. Na vida espiritual não encontra. Aliás, a crise de abstinência na vida espiritual é muito maior do que aqui na Terra. Porque o perispírito, que é todo sensação, a crise de abstinência é realmente muito dolorosa, né?
Por isso que nós devemos nos libertar das viciações enquanto estamos aqui na Terra, porque na vida espiritual é um pouco pior. E esses espíritos, não encontrando, se vinculam a pessoas aqui da Terra que nutrem o mesmo vício, bebendo por ele, usando drogas através dele. Aí a pessoa pode perguntar assim, mas a química do tabagismo, do álcool ou das drogas não existe mais, são coisas materiais, mas existe o teor fluídico desses elementos. E esse teor fluídico realmente entorpece os espíritos, como se fosse uma viciação química natural da Terra, né? Então, essa é uma das razões porque é tão difícil sair de uma viciação. Uma das razões é essa. Então, meus irmãos, para nós encerrarmos, eu gostaria de dizer o seguinte: nós somos responsáveis por nossos destinos. Nós é que escrevemos as páginas da nossa própria existência. E somos responsáveis por tudo que fizermos. Viver é uma grande responsabilidade. E Jesus nos deu todos os elementos necessários para uma vida sadia e feliz. Basta nós seguirmos. Quando ele disse assim: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, leve é meu fardo e suave é meu jugo. Vinde a mim. Quando ele disse isso, ele estava nos dando uma nota de esperança. Ele não disse para nós: eu vou resolver todos os seus problemas, que cabe a você mesmo resolver em seus compromissos reencarnatórios. Mas eu vou dar-lhe todos os elementos necessários para que você se fortaleça e consiga realmente cumprir as suas etapas programadas e não programadas das reencarnações. Mas para isso, disse na segunda frase: vinde a mim. Será que nós estamos indo até Ele? Será que nós estamos sendo indulgentes, sendo benevolentes, sendo caridosos? Será que nós estamos perdoando? Ou estamos nos remontando a queixas sem tamanhos? As nossas atitudes serão a nota das nossas vibrações, e as pessoas que nos cercarão serão aquelas compatíveis com nós. Eu gostaria de encerrar com uma prece muito bonita de José Silvério Horta, recebida por Francisco Cândido Xavier. Já fizemos esta prece no Consolador, mas é uma prece que diz muito a respeito disso que comentamos. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se seu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, ainda distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.